Olá, queridos, que a graça e a paz do Senhor Jesus possa inundar o seu coração. Prazer enorme poder chegar até a sua casa, o seu trabalho, nesse momento onde nós não podemos nos reunir como igreja local, mas estamos reunidos como igreja do Senhor. Aqui quem vos fala é o pastor Fernando e tem uma palavra de Deus para o seu coração. Para tanto, eu quero ler no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, a partir do versículo de número 22. Assim diz a palavra de Deus para nós. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante dele para outra banda, enquanto ele mesmo despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu Jesus ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ele ali só. E o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre as águas, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, falou, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu mesmo, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E disse-lhe Jesus: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir por fundo e clamou ao Senhor dizendo: Jesus, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Meus queridos irmãos e amigos, há uma palavra de Deus para nós, como disse anteriormente, e eu quero pensar, neste tempo que tenho de reflexão, sobre um tema que o Senhor colocou no meu coração durante esses dias que estamos vivendo. E o tema da minha mensagem hoje é como vencer os ventos contrários. Sim, porque o medo ou os medos fazem parte do nosso dia a dia da vida. Todos nós sentimos medos em algum momento da vida. Agora mesmo nós estamos vivendo um tempo assim, um tempo difícil, de insegurança, de dúvidas, de sofrimento, mas isso não significa que Deus esqueceu de cada um de nós. Portanto, há uma palavra de Deus para nós, há uma direção de Deus para o seu coração. Por exemplo, eu quero ilustrar para que você entenda que pelo menos dois tipos de medo eu quero classificar. O primeiro medo eu chamo de medo natural. O que é isso, pastor Fernando? O medo natural é aquele medo que a gente sente ou percebe diante de algo que nos coloca em risco. Isso é um medo natural. Por exemplo, quando a gente vai passar por uma rua deserta, fora de horário da noite, e aí aquele medo toma conta do nosso coração. Esse medo é um medo natural, é um medo que estamos correndo risco de alguma coisa. Mas existe outro tipo de medo, o medo que eu chamo de medo paralisante. O que é isso, pastor? O medo paralisante é aquele medo que nos leva à fobia. Nos leva à fobia e até mesmo a gente adoece com esse medo. E esse medo nos paralisa. Esse medo não nos deixa avançar. Esse medo põe limitações para nós mesmos. Mas o que a Bíblia diz para nós? No texto que acabei de ler, nós acabamos de ler, melhor dizendo, o texto diz que Jesus dá ordem aos seus discípulos para entrar mar adentro, enquanto ele estava orando. O texto diz que no meio dessa viagem de barco, os discípulos são surpreendidos por uma grande tempestade, um grande vento, ventos contrários, como diz o texto da Bíblia Sagrada, e todos tiveram medo. Mas em meio a essa tempestade de ventos contrários, o texto diz que Jesus vem caminhando sobre as águas. E no meio daquele caminhar de Jesus, os discípulos são tomados de um grande pavor e começam a gritar, e até mesmo dizer: é um fantasma que vem ao nosso encontro. Até que Jesus, vendo toda aquela situação e ouvindo aqueles gritos, ele diz: não temais, sou eu o Senhor. E então Pedro, como sempre, aquele primeiro a se colocar diante das situações, ele fala: Senhor,
Se é o Senhor mesmo, permita-me ir contigo por cima das águas. E Pedro assim o faz, até que outra vez o medo toma conta do seu coração. E ele, ao perceber as ondas batendo nas suas pernas, o vento, ele começa a afundar e o Senhor estende as suas mãos e o salva. Essa é toda a história da Bíblia Sagrada para nós. Mas o que esse texto nos ensina? Quais as lições preciosas que esse texto nos ensina, que nos ajuda e nos motiva a passarmos por esse tempo de medo? Porque pode ser que eu esteja falando para alguém aí que está preocupado com o seu trabalho, está com medo no seu coração do amanhã, está passando por um momento de dúvida em relação ao que vai acontecer no nosso país. Tantos são os medos que nos cercam, mas há uma direção, uma palavra de Deus para nós. O que fazer então para vencermos os ventos contrários que vêm contra as nossas vidas e famílias? Primeira coisa que eu aprendo é que nós precisamos ter a certeza absoluta de que Jesus está no comando do nosso barco da vida. Deixa eu ler para você o versículo de número 22. Olha o que diz o texto. Diz assim: e ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco. Aqui está. O que garantiu esse momento de sucesso, de passar pelo medo, é aquilo que precisamos ter certeza absoluta. Ter a certeza absoluta de que Jesus está no comando do barco da sua casa, da sua vida. Você precisa ter essa plena certeza de que Jesus não perdeu o controle da história, de que mesmo a gente passando por esse momento de estabilidade, nós precisamos guardar o nosso coração. Se o barco da vida, da sua vida, o comandante é Jesus, você pode ficar tranquilo, porque isso é o primeiro passo para vencermos os ventos contrários. E é interessante que o texto não diz que os discípulos não passaram pelos ventos contrários, que os discípulos não passaram pelo medo, todos eles passaram. No momento quando eles perceberam que o medo, a insegurança tomou conta do seu coração. Mas uma coisa eu quero dizer para você: tenha certeza absoluta que se você está ouvindo essa palavra, e eu sei que você está, se você está vendo esse vídeo, é porque Jesus está no comando da sua vida e Ele quer cuidar de você. Então a primeira atitude que precisamos tomar no nosso coração é trazer essa tranquilidade a nós mesmos, mas também a todos à nossa volta. Ter a certeza absoluta de que Jesus está no comando do barco da nossa vida. O versículo que li diz isso. Foi Jesus que ordenou que eles entrassem naquele barco. É claro que às vezes a gente provoca a tempestade. Existem tempestades que nós provocamos pela nossa desobediência, por não ouvirmos Deus, mas aqui está uma tempestade que o Senhor permitiu que os discípulos passassem, mas Ele não se ausentou dessa tempestade. Então a primeira coisa que eu queria que você guardasse no seu coração é essa: tenha plena certeza de que Jesus está no comando da sua vida, da sua casa. Tranquilize-se e tranquilize os demais da sua casa, seus filhos, alguém no seu trabalho, com essa palavra em nome de Jesus. Mas existe uma segunda lição que esse texto nos ensina, esse episódio onde homens de Deus, os discípulos de Jesus, passaram por esse momento de tempestade, de vento contrário e de medo. A segunda coisa que a gente precisa aprender para vencer os ventos contrários da vida que nos assolam é que siga somente as instruções de Jesus. Siga, obedeça as instruções do Senhor. E quais são as instruções de Deus para nós? Seguimos a palavra. Olha o versículo, quero ler para você, o versículo de número 29. Quando Pedro, em meio ao medo, a tempestade, o vento, ele diz: Senhor, versículo 29, e disse Jesus: vem, Pedro, vem, porque ao meu comando, ainda que haja tempestade, ainda que haja medo no seu coração, você vai caminhar sobre as águas. A ordem de Jesus para nós é isso: obedeça a minha palavra, siga as instruções de Deus para a sua vida, plenamente, confie nessa palavra. A ordem do Senhor para Pedro superar o seu medo, para Pedro superar o vento, a tempestade. Jesus disse: Pedro, você pode vir, vem. Versículo 29, e disse-lhe Jesus: vem. E Pedro, descendo do barco, ele andou sobre as águas para ir ao encontro de Jesus. Glória a Deus. Olha que palavra abençoada. A palavra do Senhor para nós hoje, a segunda atitude. Você quer vencer os ventos contrários da vida? Siga a palavra do Senhor. É tempo de orar,
é tempo de ler a palavra, é tempo de meditar numa mensagem bíblica como essa, é tempo de pararmos tudo para ouvir o que Deus tem nos falado em nome de Jesus. Mas eu quero caminhar já para o final da nossa mensagem, da nossa reflexão, aprendendo uma outra lição de como vencer os ventos contrários da vida. Vamos relembrar? Primeiro, tenha plena certeza de que Jesus está no comando do barco da sua vida. Não se desespere, acalme seu coração, Ele está no controle. E acalme a todos à sua volta. A segunda coisa que esse texto nos ensina é que a gente precisa seguir as ordens de Jesus, ouvir a palavra. Pedro ouviu a palavra de Jesus, ele poderia ter ficado no barco, com medo, recolhido no seu canto, mas o Senhor falou, pode vir, Pedro. Então siga as instruções de Jesus, saia do barco, do teu medo, da tua tempestade, confie no comando e na voz de Jesus. Mas uma terceira lição que eu aprendo aqui é que em meio às tempestades e aos ventos contrários da vida, para eu poder vencer tudo isso, eu preciso acreditar, crer plenamente que Jesus sempre virá ao meu socorro, independente da tempestade, independente do vento, independente da situação, Jesus sempre virá ao nosso socorro. Deixe-me ler para você, querido e querida do Senhor, amigos que nos ouvem, o versículo de número 29, 28 diz assim, 27, 28 e 29. Jesus, porém, falou-lhe dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temas. Versículo 28, respondeu-lhe Pedro, Senhor, se é tu mesmo, manda-me ter contigo por cima das águas. E Jesus disse, Pedro, pode vir. O versículo 27 diz que Jesus estava indo ao encontro dos discípulos. Jesus não estava alheio à tempestade, Jesus não estava alheio ao medo dos seus discípulos, não. Jesus sempre virá ao socorro dos seus. O versículo 25 ainda melhora tudo isso, porque diz assim, mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles. Olha só, na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus aos discípulos. Jesus estava indo ao encontro dos seus discípulos, para ajudá-los a vencer o medo, a vencer os ventos contrários. Aqui está uma terceira lição. Guarde no seu coração isso. Confie, creia plenamente que Jesus sempre virá ao socorro dos seus. E se você está ouvindo essa palavra, é porque Jesus está indo ao seu encontro. Porque Ele pode mudar todo o quadro para a glória dEle. Então não perca a sua esperança. E para terminarmos, eu quero ler o versículo de número 27. Terminando o texto, diz assim, Jesus, porém, falou logo dizendo, tende bom ânimo, sou eu o Cristo, não temas. Sabe o que eu aprendo aqui? É que Jesus estava ensinando os seus discípulos, olha, fique tranquilo, eu não perdi o controle. Jesus não perdeu o controle das nossas vidas. Isso me leva a confiar nele. Essa foi a mensagem de Jesus para o discípulo. Quando Jesus diz aqui no versículo que acabei de ler, no versículo de número 27, lemos, Jesus, porém, falou dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. O que Jesus estava dizendo para eles? Confie, fique tranquilo, não temas, anime-se, renova, crie esperança, porque eu, o Senhor, estou indo ao seu encontro. Jesus estava dizendo para ele, não perdi o controle, essa tempestade está sobre a minha autoridade, esse medo está no seu coração, eu tenho como dissipar, mas o que você precisa fazer hoje é confiar plenamente de que Ele está no controle de toda a história. Mas eu quero ler aqui o versículo para terminarmos, versículo 32, que diz assim, e quando então subiram ao barco, acalmou o vento, então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram o Senhor Jesus, dizendo, és verdadeiramente o Filho de Deus. Sabe o que a gente termina aqui? Aprendendo que a tempestade tem momento para começar, tem momento para passar, mas tem momento para terminar. E nós certamente vamos atravessar a tempestade, vamos vencer os ventos contrários, mas com o Senhor no nosso barco, sob o comando de Jesus, confiando que Ele sempre virá ao nosso socorro, mas também acreditando que Ele não perdeu o controle. Os últimos versículos que li
diz que quando os discípulos agora retornam para o barco, o vento se acalma e um culto de adoração acontece. O texto termina dizendo que os discípulos adoraram o Senhor, dizendo: verdadeiramente, esse é o Filho de Deus. Queridos, que Deus possa abençoar a sua vida, que você crie esperança, que você confie plenamente no agir de Deus, porque já já, esse vento que você está passando, não sei se é na sua área financeira, se é na sua área de saúde, espiritual, vai passar, porque o Senhor está no controle do barco da sua vida. Eu quero orar por você, por isso eu queria pedir a você agora, em nome de Jesus, se você puder, feche os teus olhos, curva a sua fronte, pense nessa palavra que você ouviu, que certamente foi uma receita de Deus para você, porque eu quero orar por você. Quem sabe você que está me vendo, ouvindo essa palavra, você ainda não entregou o coração para Jesus, há um desespero na sua alma. Você não sabe para quem recorrer, porque você ainda não conhece Jesus, você não entregou completamente o barco da sua vida nas mãos do Senhor. Você pode fazer isso aí agora, onde você está. Você pode dizer: Senhor, eu quero entregar o controle do barco da minha vida nas tuas mãos. Eu sei, Senhor Deus, que o Senhor pode me socorrer. O texto que lemos, os discípulos ali havia pescadores, homens que sabiam nadar, mas eles precisaram se render, porque não tinham mais o que fazer. Por isso eu quero orar pela sua vida agora, em nome de Jesus. Querido Deus, Pai Santo, te exaltamos e te bendizemos por esse momento aqui de reflexão da tua palavra. Abençoe cada um que está ouvindo, as decisões que estão sendo tomadas. Eu entrego o teu povo nas tuas mãos, para que todo vento contrário, Pai querido, seja vencido e superado pela tua presença, pelo teu comando. Renova a fé e a vida de cada um. Em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Deus os abençoe. Fica na paz do Senhor.